Fala, empreendedores, tudo bom? Marcos Lima falando aqui. E bom, nesse período de pandemia, obviamente, o número de pessoas que passaram a empreender aumentou significativamente, né? E isso somente cresce. Mas também tem um alerta muito importante. Obviamente, muitas pessoas têm o desejo de empreender, mas muitas das vezes elas esquecem que, na minha opinião, é um dos principais fatores, se não o principal fator, que é o que? A proatividade, você de ser proativo. E o que é ser proativo? O que é proatividade? É justamente aquela situação onde já existe uma atividade e você se direciona em prol dela. Então, o que seria? Por exemplo, se você tem funcionários e aquele funcionário sabe que tem que fazer certas coisas, mas ele só faz mediante o seu comando. Essa pessoa ela não é proativa. E do outro lado já tem um funcionário que ele vê aquela situação e ele já, sem perguntar às pessoas, sem perguntar, sem necessitar de algum comando, ele vai lá e executa aquela atividade que já está lá para ser executada. E isso vale no cotidiano, você justamente saber que não pode jogar o lixo na rua e perceber o lixo na rua e você juntar e colocar na lixeira. Isso é proatividade. Na sua casa, não é? Se você tem familiares, enfim, você saber que tem um objeto fora do lugar e você colocar sem ter a necessidade de alguém justamente lhe pedir para colocar naquele devido lugar. Então, essa é uma das características mais fortes das pessoas empreendedoras. Então, se você almeja empreender ou se você já está empreendendo, sempre fiscalize se você está sendo uma pessoa proativa, ou seja, você fazer uma atividade sem que alguém tenha que lhe dar um comando, sem que alguém tenha que falar para você, olha, faça isso, olha, faça aquilo, porque essa sim é a maior característica dos empreendedores. E hoje muitos empreendedores começaram novos negócios pela necessidade, porém eu percebo que muitos deles não têm essa proatividade, ainda estão com aquela mentalidade de funcionário, de empregado, onde precisa ter um patrão para poder justamente dar um comando para que essa pessoa possa executar certa tarefa. Então, proatividade. Exerça e vigie todos os dias para saber se você está sendo uma pessoa proativa. Não somente em relação aos negócios, mas você deve começar aos poucos aí na sua casa, justamente tendo organização, porque organização faz parte da proatividade. E outro detalhe muito importante sobre as pessoas proativas: essas pessoas não têm como característica o egoísmo, pelo menos na grande maioria delas. E, obviamente, as pessoas que não são tão proativas, elas tendem sim a ter um comportamento egoísta, tá? Que é diferente de você ser totalmente egoísta. Tem comportamento, tá certo? Então, pode perceber, aquelas pessoas que são mais proativas, elas se doam mais, elas justamente estão mais à disposição para fazer alguma tarefa sem precisar de um comando exato. Então, essas pessoas, quando são proativas, elas, não que obviamente 100%, mas posso falar aí que mais de 90%, elas não tendem a ser pessoas egoístas. Quando ela vê uma situação que tem que ser corrigida, mesmo que não tenha ninguém para justamente olhar, ela vai lá e exerce, ela vai lá e executa. Por quê? Porque ela, quando passa a ser uma pessoa proativa, ela passa a ser uma pessoa menos egoísta, porque ela sabe que aquela função, aquele comando já foi dado no cérebro dela e ela tem simplesmente que executar. Então você está sendo uma pessoa proativa, você é um funcionário, um patrão, você é um marido, uma mulher, sabe, um esposo, uma esposa proativos. Então presta bem atenção nisso. Proatividade para o seu dia é o que eu desejo para você. Isso vai mudar muita coisa na sua vida, tá ok? Meu recado de hoje, forte abraço, Marcos Lima.